nosso coração na presença do Teu Espírito entre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, irmãos. Eu disse aos irmãos para olhar para mim aqui hoje, não como um pastor que vai pregar, mas para alguém, para um pastor que quer, deseja compartilhar. O tema que me foi dado foi uma análise crítica teológica a respeito da igreja e da mensagem do Apocalipse, do escatom, dos últimos dias. Como a igreja se comporta com essa mensagem, se é que ela tem essa mensagem. Eu queria então pedir para vocês, ainda que lemos o texto sagrado, e é de prática na pregação a gente fazer todo o contexto, eu queria pedir para vocês me acompanharem numa breve análise, antes de nós entrarmos nessa crítica teológica a respeito da igreja, pedir para vocês me acompanharem numa breve análise histórica do comportamento humano. Vamos colocar assim. Os estudiosos do comportamento humano, eles são unânimes em dizer para nós que a melhor maneira da gente compreender aquilo que o ser humano ratifica como comportamento é separar o seu estado, o seu tempo em três fases: pré-moderno, moderno e pós-moderno. Olhando para isso, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que naquilo que os estudiosos chamam de tempo pré-moderno, o ser humano era alguém completamente voltado ao divino. O que é um ser humano do tempo pré-moderno? É um ser humano que apazigua as suas questões, as suas angústias em Deus. O tempo pré-moderno é caracterizado por uma relação do ser humano com o divino. É nesse tempo que a gente precisa compreender que a igreja tem a verdade. É um tempo em que o ser humano não tem angústias, ou se as tem, ele a leva cativo a Deus. É um tempo em que aquilo que surge aos olhos do ser humano como inexplicável, inexplicável não é, porque ele tem a Deus, e aquilo que os seus olhos não podem explicar, aquilo que sua mente não pode compreender, ele atribui ao divino. Esse ser humano, ele passa por um momento de transição. E esse momento de transição é caracterizado por diversos acontecimentos que não nos cabe aqui dado ao tempo. Mas fato é que esse ser humano ao longo da história, que busca respaldo no divino, ele passa por uma transição. E a transição que ele faz é sair do período pré-moderno para o período moderno. E esse período moderno é caracterizado por um ser humano que não busca mais respostas para suas angústias no divino. Esse ser humano do período moderno é um ser humano que decide ser o seu próprio Deus. Em outras palavras, o que acontece como transição do período pré-moderno para o período moderno é que, se antes esse ser humano que olhava para as coisas inexplicáveis e atribuía essas coisas ao divino, esse ser humano da modernidade olha para as coisas inexplicáveis e agora ele diz: é possível encontrarmos respostas a partir de nós mesmos. Nós não precisamos olhar para as coisas que são inexplicáveis e atribuir aquilo que é inexplicável e é incompreensível à nossa racionalidade a uma esfera subjetiva, Deus. Nós podemos encontrar respostas a partir de nós mesmos. Por isso a modernidade é chamada o tempo do cientificismo, do crescimento humano. E é literalmente o ser humano se colocando no lugar de Deus. E por quê?
Porque um novo conceito de ser humano nasce na modernidade. Um novo comportamento humano nasce na chamada modernidade. Esse ser humano, ele precisa crescer a partir dele mesmo, e ele cresce. Ele avança cientificamente, tecnologicamente. Nós temos diversos acontecimentos aqui também que, dado ao tempo, nós não podemos esmiuçar, mas fato é que a modernidade é caracterizada por um ser humano que se coloca no centro de todas as coisas. Ele é o centro. A vida vai passar a ser explicada a partir dele mesmo. É ele que vai encontrar respostas para as angústias. Ele não vai divinizá-las. Ele não vai atribuir aquilo que está aos seus olhos como inexplicável a um processo divino ou a compreensão de algo que transcende o ser humano. Não, ele vai buscar respostas a partir dele mesmo. Porque ele quer um novo homem. Um novo ser humano precisa ser construído na chamada modernidade. Só que para ele construir esse novo homem, ele precisa fazer algo. E o que é que ele precisa fazer? Ele precisa obscurecer o seu passado. Se na pré-modernidade, se antigamente os nossos pais, os nossos avós, bisavós, se eles buscavam respaldo para as angústias e aflições no divino, um novo homem precisa surgir. E ele precisa se desconectar desse conceito de um Deus que explica as coisas. E o que ele tem que fazer para esse novo homem surgir? Ele tem que subjugar o seu passado. É nesse momento que as coisas começam a ficar claras para nós a respeito de alguns comportamentos. Sendo muito popular, esse período da modernidade é aquele período em que, quando a gente era criança, nós perguntávamos para os nossos avós ou bisavós: olha, por que chove? E os nossos avós respondiam assim: não chove porque Deus manda chuva. Deus mandou a chuva para regar a terra, para a gente poder plantar e colher. Aí a gente cresce, entra naquilo que a gente chama de colegial, e a gente vai para aquela matéria de ciências ou biologia, e aí a gente pergunta assim: por que chove? Ou o professor pergunta: por que chove? Aí a gente vai responder aquilo que o avô respondeu para a gente: chove porque Deus manda. E o professor diz: não, peraí, Deus? Esse período moderno é caracterizado então por uma profunda relativização e obscuridade do passado. Uma ruptura com tudo aquilo que nós, nas nossas tradições familiares, no nosso comportamento humano, carregava como esfera do sagrado. A modernidade vem romper, quebrar com tudo aquilo que existe no pensamento humano, que o conecta com a ideia, subjetiva ou não, de algo que o transcende, que é sagrado, ou seja, Deus. Nós não precisamos de Deus. Estudiosos como Rubem Alves, por exemplo, vai dizer que a modernidade é o tempo do exílio de Deus. Deus não é mais chamado para as questões éticas e morais, por exemplo. Deus não é mais levado em consideração nas decisões que temos que tomar. A expressão de Rubem Alves, exílio de Deus, é exatamente a pré-configuração desse ser humano que agora está no lugar de Deus. Eu tenho as respostas. E ele de fato, na modernidade, se constrói.
ele consegue cura. Esse ser humano da modernidade, na sua evolução, ele consegue cura, ele consegue conhecimento como nunca antes na história da própria humanidade. É o período que vão chamar de grafismo. Tudo aquilo que o ser humano produz como conhecimento, ele tem que escrever, ele tem que fazer tese. As universidades criam as suas teses, os seus tratados de conhecimento, e ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, até que ele chega no seu ápice. E qual é o ápice da modernidade? Eu não sei se vocês estão enxergando essa foto, mas alguém de vocês se lembram? Hã? Ovelha Dolly. Nós de fato viramos deuses na face da terra. É a revista Veja do ano de 2000. Viramos deuses. E é muito interessante porque quando nós olhamos para esse comportamento humano e essas transições humanas que vão acontecendo e vão identificando, ou vão nos identificando como seres humanos na própria era vigente, é interessante porque não há uma data. Não é possível eu chegar aqui como um estudioso e dizer para vocês assim: olha, no dia tal, do mês tal, do ano tal, nós deixamos como seres humanos de sermos pré-modernos e passamos a ser modernos. Não é possível. São acontecimentos que vão acontecendo e vão marcando a história humana até que um novo comportamento seja assumido. E quando nós olhamos para a modernidade, nós vemos exatamente no ano 2000 o ápice desse ser humano que está no centro de todas as coisas. Somos deuses, criamos a vida, mas algo muito interessante acontece. Porque embora o ser humano seja evolutivo no seu conhecimento, nas suas causas, nas suas teses, conforme ele vai evoluindo, ele vai ratificando essa evolução, algo ainda continua sem respostas. E o que é que continua sem resposta? A vida é só isso. Esse ser humano que evolui, que chega a gerar vida, ele precisa responder para ele: mas a vida é só isso? E a velha angústia continua: de onde viemos, para onde vamos? Será que é só isso a vida? A gente nasce, biologia de terceiro ano, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. É só isso a vida. Esse ser humano, ainda que ele esteja evoluindo, ele carrega essa angústia. E o que acontece? Mais precisamente como fator de uma transição contemporânea. Ou seja, o que é que marca a vida da modernidade e faz com que ela saia da modernidade? Ano de 2000, todos nós temos expectativas a respeito de onde vamos chegar como ser humano. Mas em 2001, todos nós estamos nos perguntando o quê? É isso que é o ser humano? Nós evoluímos, nosso pensamento, ciência, crescemos, mas ainda somos capazes de fazer coisas desse tipo. Lançar aviões com pessoas dentro em arranha-céus. Quem explica isso? Como é que a gente explica isso? Como é que a psicologia vai explicar isso? Como é que a psiquiatria vai explicar isso? Como é que tudo quanto é tipo de
Cientificismo vai explicar isso. A teologia explica. E talvez de uma maneira com a qual as pessoas não gostem muito: depravação total. Porque somos capazes de fazer coisas inenarráveis ou impensáveis. É simples: depravação total, queda do homem, pecado. Imago Dei paçocado no homem. Se lembram quando Jesus disse para Pedro: larga tudo que você tem e me segue, porque eu vou ensinar você agora. Você não vai mais ser pescador de peixes, você não vai mais ter essa vida, você vai agora ser pescador de homens. Eu vou ensinar você a pescar homens. Se lembra quando Jesus diz isso? Ele literalmente está dizendo para Pedro: eu vou ensinar você a resgatar dentro do ser humano o seu imago Dei, a imagem e semelhança de Deus que todos nós temos. Você que está aqui hoje nesse encontro perfumado, bem vestido, tem o imago Dei dentro de você. E a prostituta, o traficante, o usuário de crack da esquina ali de baixo também tem. O problema é que talvez esse imago Dei já foi resgatado em você, nele ainda não. Mas todos nós temos o imago Dei, a imagem e semelhança de Deus em nós. O que acontece com esse ser humano? Ele se depara novamente com a realidade de que é necessário ter respostas. E nós saímos do período moderno e entramos naquilo que os estudiosos chamam de pós-modernidade. Agora preste atenção no que eu quero te dizer. Essa pós-modernidade é caracterizada por uma excessiva busca do divino. Porque esse ser humano que cresceu, ele agora precisa ter respostas, porque ele ainda não consegue apaciguar suas angústias. E uma vez que ele vivia com a consciência no divino, pré-moderno, e agora substitui essa consciência pelo moderno, por ele mesmo, ele não consegue apaciguar essa angústia, ele precisa retornar para o sagrado. Nós precisamos voltar a pensar em Deus. Retorno do sagrado. E o que acontece? Uma sede avassaladora por espiritualidade toma conta de toda a humanidade. Olhando para nós aqui no Brasil, um logo aqui, hoje, agora, no Brasil, o que é que denuncia essa sede por espiritualidade? Nós poderíamos ficar aqui debatendo isso o dia inteiro, mas quais são os pontos que a gente olha e diz: isso é literalmente sede por algo que transcende o ser humano? Um estudo realizado por uma universidade aqui em São Paulo vai trazer que do ano de 2010 a 2017, 67.961 instituições foram registradas na Receita Federal, instituições religiosas. Uma média de 25 igrejas por dia. Sabe quando você pega o seu carro, você entra numa rua de São Paulo, sendo ela movimentada ou não, acredito eu que os pastores aqui já fizeram isso, e aqueles que estão mais antenados também. Já experimentou contar quantas igrejas existem numa rua? Eu sou pastor de uma igreja batista. E a minha igreja, a igreja ao qual eu estou servindo, ela tem 50 anos, 52 anos de idade. Está ali no bairro há muito tempo. Aí esses dias eu estava lá pregando, de repente chegou alguém lá e disse: olha, pastor, tudo bem? Prazer, sou o pastor fulano de tal. Ô, pastor,
Não, eu estou vindo aqui comunicar que eu vou abrir uma igreja na frente da sua. Sério, meu irmão, mas você realmente acha que há necessidade? Não tem outro lugar. E é muito interessante, eu estava numa palestra há uns dias atrás, abordando esse assunto, e quando eu falei isso, um dos que estavam ouvindo a palestra levantou a mão e falou assim: mas é melhor uma porta de garagem que se torna uma igreja do que mais um bar, né, pastor? Os estudiosos vão chamar esse movimento de divinização da garagem. E preste atenção no que eu quero dizer, eu não tenho absolutamente nada contra uma garagem que se pré-configura como uma igreja, não é essa a crítica. A igreja pode ser um lugar como esse, estruturado, bonito, belo, pode ser a sala da sua casa também. Pode ser a garagem. A crítica é outra. É de onde estamos vindo. Fé protestante. A nossa história precisa ser analisada. É um protestando contra o outro, e aí vai se abrindo, e vai se saindo, e vai surgindo, e vai indo, e vai pulando. Sede de espiritualidade. Essa sede, ela pode ser vista de diversas maneiras, mas a principal delas para mim, sem sombra de dúvidas, é essa: a religião e a fé como um bem de consumo. Porque preste atenção no que eu quero te dizer nessa manhã. E eu acredito que aqui a gente já entra na parte crítica da igreja, crítica teológica da igreja. A religião como fé não existe mais com intensidade. É notório aos olhos de todos que a religião como fé existe como um bem de consumo. Por quê? Porque uma das coisas que foram criadas na modernidade foi um padrão de felicidade. Para mim responder, embora eu esteja crescendo na modernidade, para mim responder às minhas angústias, no meu cientificismo, eu preciso de algo que me dê uma segurança. E o consumo humano gerou em toda a humanidade um novo padrão, o padrão da felicidade, ainda que seja rápido, ainda que seja instantâneo, ainda que dure por alguns minutos. O consumir é bom. E qualquer um de nós aqui estaria louco se dissesse o contrário, porque consumir é bom. É ou não é? Sim ou não, gente? Entrar em um shopping e poder olhar para diversos sapatos e dizer assim: eu quero esse, sem pensar no que isso vai demandar na sua conta bancária, ou na conta que você vai deixar de pagar para ter aquele sapato. Poder consumir é bom. Um novo padrão surge. Eu apazigo a minha angústia com o consumo. E quando nós fazemos essa transição da modernidade para a pós-modernidade, o ser humano que agora busca responder às suas angústias em Deus, ele leva para a pós-modernidade esse desejo de satisfação rápida, de consumo rápido. Ele leva para a pós-modernidade, para esses dias aos quais nós estamos vivendo, esse desejo de que Deus responda as coisas de imediato. Por isso, quando você, eu ou membros das nossas comunidades
comunidades têm um problema relacional. Sabe o que é, pastor? Eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema com os meus filhos, assim, assado. Ele não quer saber de fazer parte de uma comunidade. Ele não quer estar debaixo do cuidado de um pastor. Ele quer algo rápido. Porque a sua mente é a mente da modernidade, é contemporâneo. Tem que ser para ontem. Love School. Você não precisa de um pastor para guiar e para colocar a sua vida nos caminhos. Curar seu coração, curar os traumas que você leva. Você não precisa disso. Você precisa de algo que seja rápido. Então, Love School. A coisa é rápida. Esse ser humano da pós-modernidade, ele volta para Deus. É literalmente o que os estudiosos chamam de retorno do sagrado. Mas ele volta para Deus a partir dele mesmo e não a partir de uma obra regeneradora. E a igreja compra isso. Pastor, os nossos templos estão lotados. Sim. E desde quando quantidade é sinônimo da obra do Espírito Santo de Deus? A Bíblia Sagrada nos diz que Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus na vida daquela igreja faz aquela igreja crescer muito. Mas isso não nos impossibilita de olhar para as Escrituras Sagradas e ver que essa igreja que cresceu muito tem que ouvir aquilo que ela ouve de Paulo nas suas cartas. Fé e religião como consumo. Eu tenho um problema. Então eu vou buscar a solução, mas não numa relação com Deus. Vou buscar a solução com Deus porque existe a possibilidade de Deus fazer algo e realizar algo. Nós podemos ver de diversas formas a religião como fé e bem de consumo. Na sua pluralidade, nós podemos ver no seu trânsito religioso e na sua fé materialista. O que é a pluralidade da igreja no século XXI? Eu coloquei essa foto aí. E esse conceito não é um conceito meu, é um conceito de um pastor amigo, Ricardo Agreste. E o Ricardo Agreste diz algo muito interessante. Ele diz assim: você quer entender a igreja contemporânea? Vá a uma praça de alimentação no shopping. Pluralidade. O que acontece quando você vai na praça de alimentação de um shopping? Você fica no mínimo de 20 a 30 minutos, se você não for muito bem claro no que você quer, pensando no que você vai comer, onde é que você vai, qual a escolha que você vai fazer. O conceito do Ricardo Agreste é dizer para nós que a igreja do século XXI ela se revela como uma igreja de praça de alimentação. Ela está lá, você é o cliente e você escolhe a igreja que você tem. Você está com um problema no seu casamento? Tem um pastor que está aí falando de casamento para cima e para baixo, e ele vai lá. Seu problema é de cura? Tem um que é curandeiro. O problema é que às vezes ele cobra uns R$500 de oferta, chutando baixo. Mas vai lá.
Não sabe o que é, pastor? Eu sou jovem, tenho aflições relacionais, o meu problema é de relacionamento, mas eu ainda sou jovem, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero... Quer responder isso rápido? Vai lá para a Universal, Law School. É a igreja assumindo o papel da contemporaneidade. Ela se oferece na lógica de mercado. A pluralidade não é só no ato dela se oferecer para uma demanda insaciável por espiritualidade. Está para além disso, está para a sua teologia também. Aquilo que eu exerço como teologia na minha igreja, talvez não seja aquilo que você exerça na sua. E aí? É muito interessante esse comportamento da pluralidade, porque eu tenho diversas correntes, eu tenho diversos pastores, eu tenho diversos pensamentos, e aonde isso vai parar a gente não sabe, mas fato é que é real. Eu estava na minha igreja esses dias e um jovem veio me perguntar para mim assim: pastor, sexo antes do casamento é pecado? Século 21, alguém vai fazer uma pergunta dessa para você. Eu olhei para ele e disse assim: filhão, vamos fazer assim? Por que você está vindo me perguntar? 15 anos dentro da igreja, sou pastor dele há 15 anos, eu vi ele crescer. Por que você está perguntando isso para mim? Cadê seu papai? Ele disse assim: não, pastor, estou perguntando porque eu já tive essa conversa com meu pai, mas eu quero saber a sua opinião. Eu falei: a minha opinião é a da Bíblia. Você já leu a Bíblia? Aí ele: ah, pastor, eu já li, mas assim, eu quero ouvir você. Eu falei: então tá, é pecado. Sempre grosso assim, é pecado. Ele era um adolescente. Fala para um adolescente que sexo não é pecado, para você ver. Numa modernidade onde a gente tem o sexo como um bem de consumo também. Aí eu disse para ele assim: é pecado, filho. Casamento é isso, faz assim, sabe? Quais são os malefícios que você vai trazer para a sua vida se você iniciar tão cedo uma vida sexual? Assim, sabe? Fui explicando. Ele foi me ouvindo, eu achei que eu estava com a corda toda. Eu falei: caramba. Ele foi, na outra semana ele voltou: pastor, vamos voltar àquele assunto? Eu falei: vamos, o que foi? Você está com dúvida? Ele disse assim: eu tenho uma dúvida. Eu falei: qual é a dúvida? Ele disse assim: é porque eu ouvi o Ed, é porque eu pesquisei o Caio. Preste atenção em mim aqui, em nome de Jesus. Eu não estou tecendo críticas à pessoa e nem à teologia que a pessoa faz. Cada um tem um tamanho diante de Deus e cada um prestará contas daquilo que é diante de Deus. Minha crítica aqui é a pluralidade. Nós estamos pensando a igreja do século 21. Eu como pastor, você, nós, quem está aqui como pastor, tem que se atentar a isso, todos os dias, por causa da pluralidade. Aquilo que nós professamos como mensagem corre o risco de ser relativizado, com um pensamento diferente, uma teologia diferente. E essa é a igreja do século 21. Nós não vemos só na pluralidade, nós vemos também no seu trânsito religioso. A igreja tem como marca do seu consumismo, de se oferecer como um bem de consumo, exatamente aquilo que a gente chama de trânsito religioso. Sabe o que é o trânsito religioso? O trânsito religioso é aquela pessoa
pessoa que você, pastor, líder, quando chega na sua igreja, você vê a pessoa e daqui 3 domingos você não vê mais. Aí depois de 3 domingos você vê ela de novo, e aí quando você conversa com ela, ela diz assim: não, sabe o que é? Eu fui lá ver o fulano, fui lá ver o ciclano. A crítica aqui reside no fato de que a modernidade, um dos papéis da modernidade foi o quê? Liquidificar o sagrado. Os conceitos que nós tínhamos de ética, de conduta, foram liquidados para um novo homem crescer. Eu sou dono de mim mesmo. Se ir a uma igreja, se ser igreja é ter um compromisso com a irmandade, na pós-modernidade, ser igreja, eu não tenho mais esse compromisso, e eu vou mostrar isso como? No meu comportamento, no trânsito religioso. A foto aqui é retirada de um livro extraordinário chamado Mochileiros da Fé. E eu aconselho você que gosta de pensar a igreja do século XXI a ler esse livro. Qual é o comportamento da grande maioria hoje dentro das igrejas contemporâneas? É o comportamento do mochileiro. Sabe o que é o mochileiro da fé? Aquele cara que gosta de paisagem, de natureza, e aí ele arma uma mochila, põe a sua barraca e ele vai. E quando ele encontra um local onde ele pode contemplar o local, ele faz a sua barraca e ali ele fica. E ele contempla aquele lugar. Ele olha para a natureza, ele olha para as estrelas. Isso aqui está muito bom, que bacana. Mas dá uma semana e ele fica entediado. E aí então ele pega as coisas dele, coloca na mochila e vai para outro. Por que ele vai para outro? Porque alguém passou por lá e falou assim: você viu, você está vendo daqui essas estrelas? Se você for lá para o outro lado, você vai ver a estrela tal. Então ele pega tudo, leva e vai embora. É o trânsito religioso. É a igreja sendo absorvida como um bem de consumo para satisfação própria. Eu chego, eu olho, se me agrada, essa cadeira aqui não é confortável. Se me agrada, na lógica de consumo, se me agrada, eu fico. Sabe o que é, pastor? Eu sei que eu não sou o único aqui, os pastores estão aqui. Quantas vezes a gente não escuta isso dentro de gabinete pastoral ou em conversas informais? Sabe o que é, pastor? Eu estou procurando uma igreja que não é para mim não, porque para mim a igreja é qualquer uma séria. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu estou procurando uma igreja, na verdade, é para os meus filhos. Uma igreja que tenha uma estrutura para os meus filhos. Eu preciso ser atendido nessa necessidade. Trânsito religioso e fé como produto. Fé como produto. Qual é a maneira que o mundo tem de manter a mim e a você no consumo? Marketing. Como é que eu gero consumo no marketing? Eu crio demanda. Eu tenho que ter algo a oferecer para que você possa consumir. E o grande problema é que a igreja, ela não é um produto. Ela não tem o que oferecer como produto. Porque a sua esfera de atuação é subjetiva. Você sabe o que é a igreja? Igreja não é a parede, não é a cadeira que você senta. Se for confortável, amém. Se não for, glória a Deus, você está aqui. Igreja é essa pessoa, esse indivíduo que está do seu lado. E ela só faz sentido quando a esfera subjetiva das relações começam a acontecer. Você que já esteve numa igreja e saiu dessa igreja magoado, ferido, machucado, me diga, quanto tempo, diga aí para você, quanto tempo você ficou antes de tomar a decisão de sair? Sabe por que você demorou muito?
Porque ainda que você não tenha essa consciência, os laços afetivos são construídos. A esfera subjetiva é essa. Eu não gosto das indiretas que aquele pastor fala no púlpito para mim. Porque ao invés dele ser pastor e me chamar e conversar comigo, e dialogar, me afagar, me corrigir, porque Deus corrige a quem ama e o pastor também corrige aquele que ama, ao invés dele fazer isso, ele fica mandando indireta. Não gosto daquela irmã porque ela faz uma arruaça com a minha vida e com os meus problemas. Não gosto. Mas quanto tempo você levou para tomar a decisão de sair? Sabe por quê? Porque laços foram construídos na sua vida. Afetividade. E é isso que envolve a igreja. Essa koinonia, essa coisa chamada koinonia. E numa igreja caracterizada pelo consumo, o que é que nós vamos oferecer? Se é subjetivo. Se o consumo é caracterizado pela aquisição de um bem, de um produto, o que a igreja vai oferecer? Ela não tem o que oferecer. Pois bem, então a gente transforma aquilo que é subjetivo em palpável. Sabe aquele louvor que você canta quando você entra na sua igreja? Ou cantar, não sei, que falava ao seu coração, mexia com você, aí você falava assim: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Aí você se levantava do seu lugar e ia pedir perdão para o irmão. E aí você chorava, se abraçava. Tem uns que até falavam em línguas. Perdão, reconciliação, a igreja vivendo a koinonia. Aí toda vez que o cântico toca, você se lembra, aí você fala: que coisa linda, maravilhosa. Pois bem, isso é subjetivo, vamos transformar num produto. Você pode ter isso num CD, num DVD. Nossa, pastor, que coisa horrível isso que você está falando. Quer dizer, então, não estou falando que é errado, eu estou fazendo uma leitura da contemporaneidade. Consuma. Aliás, você não pode ter o artista que canta aquela música bonita que você gosta, que toca o seu coração, mas você pode ter ele dentro do seu carro, leva o CD dele, porque levar ele na sua igreja vai ser penoso para você e para o seu pastor. A não ser que você desembolse de 50 a 100 mil reais para ter uma noite um adorador. Sabe o que é, pastor? O digno é o obreiro do seu salário. Amém? E que salário? Meu papel aqui hoje é uma crítica à igreja do século XXI, e essa é a igreja do século XXI. E sabe o que mais me arrepia como pastor? Por isso disse que aqui ia ser alguém não pregando, mas alguém que está olhando o seu in loco. Sabe o que mais me arrepia? Tem muita igreja. Tem muita igreja pagando isso mais um pouco para ter 40, 50 minutos de canção. Mas a gente não quer pensar muito nisso. Produtificação da fé. E o que acontece comigo e com você nesse cenário de igreja? Olha para a sua vida, olha para a minha vida, vamos fazer uma autoanálise. Se eu perguntar para você o que é regeneração, você que está há 15, 20 anos dentro de uma igreja, se eu perguntar para você o que é regeneração por meio do Espírito Santo de Deus, o que é que você vai construir no seu pensamento? Se eu perguntar para você assim: olha,
depravação total. O que é depravação total? O que você compreende como isso? O que é o pecado? O que é o Espírito Santo de Deus? Doutrina do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. O que você vai responder? Afinal de contas, nós somos a igreja contemporânea. Uma pesquisa foi feita por uma universidade no seu curso de Ciências de Religião. E no Brasil, diagnosticou-se que os líderes religiosos que mais fazem sucesso, essa é a expressão, mais fazem sucesso, são aqueles que trabalham no crivo das emoções. Não existe teologia, não existe palavra esmiuçada. O que existe são emoções. Popularizando aqui, é aquele pastor que faz você rir e rir muito enquanto prega. E você não sabe discernir, ao final da mensagem, o que ele pregou. Ele é uma bênção. Mas você não sabe diferenciar se você está num stand-up ou se você está de fato numa igreja, num púlpito, recebendo doutrina, palavra de Deus para a sua vida. E tudo para atender o seu consumo. Como eu faço para ter um casamento feliz? Como eu faço para adquirir uma vida boa? Como eu faço 5 passos para a vida plena? Essa pluralidade, esse trânsito religioso e essa produtificação da fé são características da igreja do século XXI. E eu preciso terminar. Pastor, o que o senhor tem a dizer? Isso tudo que o senhor falou tem a ver com que contexto? Eu li o texto porque o Espírito Santo falou no meu coração que ele falaria ao coração de muitas pessoas aqui hoje. Então eu li, mas se eu tivesse que então dizer para você o que é que eu crio como uma ponte significativa para o meu coração e para a minha reflexão, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, e o texto, é que essa igreja aqui, de Laodiceia, ela é a cara da nossa igreja contemporânea. Sabe uma das coisas que me chama a atenção aqui no texto? É que o que Deus fala para essa igreja é peculiar. O problema dela não era a heresia. Deus não chega aqui e diz assim: olha, eu tenho contra ti que no seu meio há muita heresia. Deus não chega para ela aqui e diz que o problema dela era a imoralidade. Tenho contra ti que o problema de vocês, Laodiceia, é a imoralidade. Não. E contrariando talvez o pensamento de alguns que possuam mais familiaridade com as Escrituras Sagradas, tenho para mim também que o problema de Laodiceia não era dinheiro, embora a riqueza esteja aqui no texto. Tenho para mim no meu coração que o problema dessa igreja aqui era um só. O seu comportamento provocava náuseas em Deus. Laodiceia era um lugar riquíssimo.
A história vai dizer para nós, no ano 60, entre 60 e 61, essa cidade, essa localização, Laodiceia, ela era tão abastada de dinheiro, ela era tão rica, que ela sofreu, a Ásia sofreu um terremoto que destruiu grande parte das cidades. E Laodiceia, diferente de todas as outras cidades, conseguiu se reconstruir sozinha. Não precisou de dinheiro de ninguém. O tamanho era a riqueza dessa cidade. Mas eu volto a dizer para você, o problema dela para mim não era dinheiro, mas era o comportamento diante do dinheiro. O texto diz para nós que ela é capaz de construir uma teologia desprovida da graça de Deus. O conceito básico da minha e da sua fé é graça de Deus, é dom de Deus. Aquilo que somos, não somos por causa de nós mesmos, mas somos por causa da graça de Deus. Existimos por causa da graça de Deus. Tudo é graça, tudo é graça. A Bíblia nos diz que o problema dessa igreja é que ela constrói uma teologia e um comportamento desprovido da consciência da graça. Por isso o texto diz que a carta para eles vai dizer: vocês dizem que somos ricos e não precisamos de nada, porque nos alicerçamos numa consciência onde somos o suficiente para nós mesmos. Quando na verdade vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. O verso de número 18 ao verso de número 20 vai nos dar esperança. E que esperança? Porque se tem algo que eu gosto na carta que foi regida a essas igrejas, é que elas possuem algo que é sine qua non. Arrependam-se. Arrependa-se. Interessante, Deus aqui está falando com a sua igreja, e o que ele está falando não é com o mundo, não é com o mundo, é com a igreja. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Há um profeta no Antigo Testamento que fala muito ao meu coração. A Bíblia diz que Jonas, quando ele decide sair da presença de Deus, fugir, não quer mais saber, a Bíblia diz para nós que Jonas entra num barco, foge, Deus encontra ele no meio do caminho. E há uma peculiaridade no texto: os pagãos estão no barco e eles dizem assim: quem é você? De onde você vem? Para onde você está indo? Quem é seu Deus? A Bíblia diz que eles estão numa tempestade, os pagãos, espiritualidade. Os pagãos estão orando cada um ao seu Deus, para que Deus os livre daquele mar, daquela tempestade. E eles, quando acham Jonas, dizem: quem é você? De onde você vem? O que você está? Quem é seu Deus? E Jonas diz assim: o meu Deus é esse Deus que fez os céus e a terra. Estou fugindo dele. A expressão no livro de Jonas é: quem foge de um Deus assim? Que fiz os céus e a terra, quem foge? E o Jonas diz: me lancem ao mar. E o texto diz que eles lutam, esvaziam o barco, na tentativa de não fazer a loucura que Jonas estava pedindo. E sabe o que o texto deixa para a gente de peculiar? Eles olham para Jonas e eles dizem assim: não vai ter jeito mesmo, a gente vai jogar você do barco.
Só que o texto diz para nós que antes de lançarem Jonas do barco, aqueles pagãos oram ao Deus de Israel. O que eu quero entender com vocês aqui é que vejam, enquanto Jonas não confessa o seu pecado, aqueles pagãos estão orando cada um ao seu Deus, mas quando Jonas diz assim: essa tempestade é minha culpa, eu estou em pecado, eu estou desviado da vontade de Deus para a minha vida, a Bíblia diz que aqueles pagãos oram a Deus, ao Deus de Israel. Eles convergem as súplicas dele ao verdadeiro Deus quando Jonas confessa o seu pecado. O que eu tiro de lição aqui é que a igreja contemporânea do século XXI precisa urgentemente confessar os seus pecados. Porque ela tem. E pode ser que quando essa igreja contemporânea confessar os seus pecados, ela veja e enxergue um mundo sedento por um Deus verdadeiro. Precisamos entender que antes de falarmos ao mundo que temos uma verdade capaz de nos curar e de libertar o mundo, nós precisamos mostrar para o mundo que essa verdade primeiro já nos libertou e já nos curou. Para isso, terminando, quem sabe Deus não esteja levantando aqui, nessa reunião, naquelas conversas de WhatsApp que muitos de nós temos, quem sabe Deus não esteja levantando os seus, cada um no seu lugar, cada um no seu loco, mas exercendo aquilo ao qual foi chamado a ser. Eu tenho para mim no meu coração que esse momento da igreja contemporânea do século XXI é um momento em que todos nós precisamos urgentemente nos atentarmos de que temos na mensagem do Evangelho, em nós, por meio de nós, apesar de nós, uma viés profética. E entenda quando eu digo viés profética, eu não estou falando aqui daquele cara, daquele pastor que levanta a mão e fica dizendo para você: levanta a mão que eu vou profetizar. Os profetas das Escrituras Sagradas, eles eram homens comprometidos com o patos divino. Sabe o que é o patos? Palavra grega para sentimento. Os profetas nas Escrituras Sagradas eram homens que tinham um compromisso em primeiro lugar com o sentimento de Deus. Eles tinham uma relação intrínseca com Deus, e era isso que dava autoridade para eles. Eles primeiro sentiam o que o coração de Deus sentia, e era esse sentimento de sentir o que o coração de Deus sentia que os ratificava e que dava a eles autoridade. Eu posso dizer: assim diz o Senhor, porque senti o que o coração de Deus está sentindo. Foi assim com Jeremias. Deus chama Jeremias, mas antes de Jeremias abrir a boca, Deus vem em capítulo 3 de Jeremias e diz: olhe e veja. O chamado de Jeremias começa só quando Jeremias vê o que Deus vê. Olhe para os montes de Israel, veja como estão os montes de Israel, e me diga se existe um lugar nesses montes incólume de prostituição. Não existe. É contra isso que o meu coração se levanta e o seu também. Talvez a expressão maior nas Escrituras Sagradas de que é necessário uma geração que se levante com essa viés de sentir o coração, que o coração de Deus sente, seja Oséias. A palavra de Deus nos diz que Oséias casa com uma prostituta, tem filhos com ela, está vivendo feliz com ela, e Deus então chega em Oséias e diz: olha, agora eu quero te dizer, os filhos que você tem não são
Deus. O coração de Oséias fica mal, Oséias se sente traído, Oséias se sente triturado. E aí, quando Oséias está mal, triturado, sentindo dor, arrependimento, Deus vem a ele e diz assim: agora que você está sentindo isso, volte a amar a mulher das prostituições. Porque esse sentimento que você está tendo no seu coração em relação a uma mulher é o que eu tenho em relação a Israel. Você foi chamado para sentir o que o meu coração sente, e isso te dá autoridade. Então vai e diga assim, diz o Senhor. Tenho no meu coração o desejo de que a gente saia daqui compromissados em ouvir mais daquilo que Deus tem a nos dizer, daquilo que já disse, daquilo que tem a nos dizer, mas também, sobretudo, com o coração inclinado a refletir no que estamos sendo como igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.